parcial, caso não totalmente, privada de pontos centrais de reunião. O acesso da igreja no primeiro século ao Templo de Jerusalém e às sinagogas das várias cidades foi de curta duração. Os cristãos em breve viram-se reduzidos às reuniões às ocultas e nas casas de alguns membros em todo o mundo. O resultado prático foi que cada casa-igreja tornou-se um ponto avançado ativo onde o Evangelho de Cristo entrou em contato com o mundo ao nível em que este se encontrava. É verdade que a igreja do primeiro século aproveitou-se dos pontos de reuniões públicas onde quer que os houvesse, e sempre que as circunstâncias o permitiam. E é isso que nós também temos de fazer. Mas tais acomodações estavam em segundo plano em relação às atividades semanais e até mesmo diárias dos crentes. E, com certeza, grandes congregações exigindo prédios públicos igualmente grandes eram incidentais à vida da igreja. O mesmo deve acontecer hoje, a não ser que insistamos em marchar para o campo de Satanás, lado a lado, ao som de um tambor em plena luz do dia. Se o cristianismo deve funcionar com êxito nos dias de hoje, é preciso que seu impacto seja adequado à necessidade presente. Isso só pode ser feito aplicando os métodos antigos, todavia sempre novos, usados pela Igreja no Novo Testamento e explicados pelos escritores do mesmo. Tanto as Escrituras como o bom senso nos adverte para que demos imediatamente início a um movimento de infiltração. A época exige uma tática de guerrilha, entre aspas. Tal estratégia, porém, exige um tipo especial de soldado especificamente descrito nas Escrituras, mas largamente ignorado pela maioria dos que se dizem seguidores de Cristo hoje. Este soldado especial é o tema deste livro. Ele é descrito em detalhes pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 1. Durante anos fiquei imaginando por que o Senhor incluiu 2 Coríntios no cânon do Novo Testamento. O livro não parecia ter esboço, nem tema central e nem uma diretriz definida. Como estava errado? Não é uma pergunta, é como estava errado. Vim a perceber, eventualmente, que nessa carta tão bela e íntima se acha contido o mais completo e prático curso para a propagação do Evangelho no Novo Testamento, empregando o método da, entre aspas, guerrilha. As grandes qualidades nele discutidas não ficam limitadas a um apóstolo, sendo assim, sim, os traços básicos de todos os que servem como representantes de Cristo. Elas qualificaram eminentemente a Paulo e irão qualificar igualmente todos os demais. Então, e agora, que as incorporem às suas vidas. Essas qualidades fornecem o esboço deste estudo, cada um servindo com título de uma seção especial, a saber, seção 1, contida em 2 Coríntios 2, 14 até capítulo 3, 18, e controlada pelo verbo ser. Tem o título de ser. Seção 2, contida de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 18, e governada pela palavra ter, que
aparece na sentença principal de cada um dos 3 primeiros parágrafos e tem o título de ter. Seção 3, contida em 2 Coríntios 5, versículo de 1 a 17, e denominada pelo termo saber, que se encontra na sentença principal de cada um dos 4 parágrafos desse capítulo. Tem como título saber. Seção 4, contida em 2 Coríntios 5, do versículo 18 até o capítulo 6, versículo 1, e resumida pela expressão cooperadores com. Tem como título colaborar. Para um esboço detalhado dessas várias sessões, capítulos por capítulo, ver o índice na página 11. Vamos examinar agora a primeira sessão, primeira dessas sessões. Vou mostrar para vocês que aqui embaixo aparece, né? Aqui deixa eu ver se dá. As referências de várias partes que ele citou nessa leitura que a gente fez agora, tá? Dessa introdução aí. Dá uma pause aí, volta aí, dá uma pause aí e veja aí se você quer ler. Então vamos começar aqui, ó. Seção 1, ser. Da mesma forma que um construtor edifica uma casa, Paulo desenvolve o tema do ministério, a partir do fundamento. Esta seção a respeito de ser foi colocada em primeiro lugar por ser a primeira. Ela é o fundamento sobre o qual todo o restante é construído, a justificação para todas as observações subsequentes de Paulo. Na verdade, nenhuma das 4 seções, ser, ter, saber ou colaborar, está desligadas das outras 3. Todas elas se mesclam. Todas supõem a presença de cada uma das outras. Como as bem-aventuranças, elas são construídas uma por sobre as outras, do mesmo modo que as várias bem-aventuranças se apoiam sobre, abre aspas, bem-aventurado os humildes de espíritos, fecha aspas. Todo o tema do ministério está apoiado em ser. A confirmação do ministério cristão está no ser. Ser é a origem, a razão e a dinâmica do ministério. À medida que exploramos o campo do ministério em busca de sua fonte, é interessante notar que chegamos ao mesmo ponto que aquele que explora o reino físico do universo em busca de sua procedência. Ambas as investigações chegam ao único ponto de origem: ser. O que qualifica Deus como Deus é a existência eterna, ser. Até mesmo o apreciado fato de que, abre aspas, Deus é amor, fecha aspas, torna-se secundário em relação ao fato principal de que Deus é. Deus é porque é. O ser é a essência principal da divindade. Em resposta à pergunta de Moisés, abre aspas, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi eu? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, fecha aspas. Está lá em Êxodo 3, versículo 13 a 15. Esta pode ser perfeitamente considerada como a primeira identificação bíblica de Deus, sendo também essencialmente a última, pois ele identificou-se a si mesmo a João em Pátimo como o Eterno. Abre aspas, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso, fecha aspas, Apocalipse 1:18. A principal essência de Deus é ser. Ser é também a essência principal dos ministros de Deus. Ele nada pede deles além daquilo que ele mesmo é. E, num sentido muito real, não aceita menos. Esta comparação tem, naturalmente, tantas limitações que hesito até mesmo em fazê-la. Ela se desfaz como acontece com todas as comparações entre o homem e Deus, do infinito para o infinito. Aliás, do finito para o infinito. Mas eu chamo atenção para a mesma a fim de salientar a importância do ser. Trata-se do próprio fundamento de nosso ministério. Outro sim, nenhuma outra qualidade expressa o amargo do cristianismo como essa de ser. Nenhum outro tema também domina tanto as páginas do Novo Testamento. Na Nova Aliança é colocada mais ênfase no ser do que no fazer. Maior valor é dado às atitudes do que aos atos. O que está no interior é mais importante do que o exterior. Essas conclusões se tornam óbvias até mesmo para o leitor casual ao ouvir Jesus dar instruções para limpar, abre aspas, primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo, fecha aspas. Mateus 23:26. Jesus censurou os judeus de sua época por honrarem a Deus com os lábios enquanto seus corações estavam afastados dele. Mateus 15:8. Ele condenou os escribas e fariseus por parecerem justos, mas serem hipócritas e iníquos em seu íntimo. Mateus 23:28. O ser é, então, a máxima importância da nossa aliança. Foi essa a razão pela qual Jesus, logo no início de seu ministério, chamou os homens ao arrependimento. Mateus 4:17. Ele concede a todos os que nele creem o poder de serem. Está lá em João 1:12. Ele exige que todos os que quiserem entrar no reino de Deus tenham abre aspas, novo nascimento, fecha aspas. João 3:3. Quanto contraste entre esta espécie de vida e a dos líderes religiosos de quem afirmou, abre aspas, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, fecha aspas. Mateus 12:34. Ele deu então este ultimato, abre aspas, eu farei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, fecha aspas. Está lá no versículo 33. Jesus estava se referindo às pessoas que tinham talvez caído no pecado, mais predominante e mais perigoso na religião, o de fazer sem ser. Ele chama isso de hipocrisia e condena o mesmo francamente. Jesus nos chamou então para ser e depois fazer. Não é, pois, surpreendente que Paulo, em seu manual sobre, abre aspas, como espalho a fragrância de Cristo por toda parte, fecha aspas, comece com essa mesma ordem. Ele diz, em essência, abre aspas, você primeiro precisa ser, fecha aspas. Os verbos ser dominam a seção 1 de 2 Coríntios 2:14 até o capítulo 3:18. Encontramos esses verbos expressos ou implícitos em três formas. 1. O verbo em si se encontra na passagem. Nos seguintes versículos, o verbo ser se acha contido expressamente. Está lá no capítulo 2, versículo 15, somos o bom perfume de Cristo.
no capítulo 2, versículo 17, não estamos mercadejando a palavra de Deus. No capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta. No capítulo 3, versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo. No capítulo 3, versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes. 2. O verbo está implícito. Existem declarações em que o verbo não vem expresso, mas implícito. Note, no capítulo 2, 17, fala assim: falamos com sinceridade, somos homens sinceros. Da parte do próprio Deus, somos encarregados por Deus. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 5, a nossa suficiência vem, e entre parênteses, é de Deus. No capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para, entre parênteses, sermos ministro, né? Está implícito, né? Nesses versículos, a ideia de ser está presente, embora o verbo não seja expresso no texto. Tal prática era comum entre os gregos. Eles, com frequência, omitiam o verbo ser em vista da sua presença implícita, ser tão forte que a inclusão do mesmo era considerada desnecessária. 3. A forma passiva do verbo no presente está contida no texto. Tal construção não é um verbo, ser, mas ter a força do mesmo. Isso acontece em 2 Coríntios 3,18, onde Paulo diz que, abre aspas, todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, fecha aspas. A frase somos transformados denota ser num estado progressivo de transformação. A significação óbvia dessa primeira seção, de 2 Coríntios capítulo 2, do 15 até o capítulo 3, versículo 18, é que Deus quer que primeiro sejamos. Paulo fala de ser antes de desenvolver as outras qualidades, que é ter, saber ou colaborar. Ele estabelece muito bem o fundamento nos três assuntos que se seguem. Abre aspas, somos o perfume de Cristo, fecha aspas, 2 Coríntios 2,15. Abre aspas, somos ministros de uma nova aliança, fecha aspas, 2 Coríntios 3,6. Abre aspas, estamos sendo transformados na sua própria imagem, fecha aspas, 2 Coríntios 3,18. Esses três tópicos servem como temas para os próximos 3 capítulos. E vamos estudar agora o primeiro deles. Então vai começar agora o capítulo 3, somos o bom perfume de Cristo, que a gente vai deixar aqui para o próximo vídeo, que esse vídeo já está mais de 50 minutos aí, né? E diz assim, ó, 2 Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nós que se perdem. Como nos que se perdem, para que este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.
segundo Coríntios 2, 14 a 17. Então, se você está gostando da leitura e estudo desse livro, O Aroma de Cristo, peço para que você já deixe aí o like, compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, seu grupo aí, né, de família, da escola, do trabalho, para que o Evangelho de Cristo, né, conhecimento aí de Deus, o aroma de Cristo chegue a todos eles também. E se você ficou com alguma dúvida do que a gente viu aqui hoje, peço para que você escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar a sua dúvida, e se você quer um estudo pessoal aí, a gente pode marcar isso também, tanto pessoalmente quanto através, se você mora longe aí, através de uma videochamada também, tá bom? Muito obrigado. Fico feliz aí que você está querendo aprender cada vez mais a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito feliz com isso, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém?